Dizem que há males que vêm para bem, né? Nesse caso, eu não acredito que vai ser para o bem dos argentinos, não. Olha, a Argentina elegeu o Bolsonaro de lá, que parece ser tão louco quanto o Bolsonaro, ou mais, que é o Javier Milei. Vamos falar uma coisa, eu vi parte da imprensa, aí saiu matéria no Estadão, aliás, o Estadão virou um esgoto, né? Saiu matéria aí dizendo que foi a derrota do petismo na Argentina. O PT tá na Argentina agora, se tivesse o Lula na Argentina ele ganhava, viu? Pois bem, a Argentina teve uma derrota lá da esquerda, mas eu vou falar. Faz alguns meses eu publiquei aqui no Plantão Brasil um vídeo de um amigo meu, que é um youtuber argentino, que é o Diego. Ele tem um canal chamado Diego em La Lucha. Eu falei com o Diego, ele também publicou um vídeo bem longo no canal dele, de mais de 1 hora, sobre a eleição na Argentina, antes do primeiro turno ainda. E uma coisa ele falou, boa parte da esquerda na Argentina não estava apoiando o candidato de esquerda, que é o Sérgio Massa. Estavam fazendo campanha por ele porque não queriam o Milei, mas não era porque estavam empolgados com ele. O Massa foi um agente e diretor da CIA. Então a esquerda não estava nem um pouco empolgada em ter um ex-diretor da CIA como presidente do país. Imagine você no Brasil que o candidato de esquerda contra o Bolsonaro, em vez de ser o Haddad, que excelente nome, fosse em 2018 um diretor da CIA. Muita gente ia fazer campanha só por não gostar do Bolsonaro. Foi o que aconteceu na Argentina. Então teve lá uma divisão mais ou menos à esquerda. Eles estavam ali se unindo mais por desespero contra o Milei do que por empolgar com o candidato. Aí tem a guerra comercial que está sendo feita pelos Estados Unidos com a Argentina, com venda e desvalorização em massa do peso, o que é fácil para os americanos fazerem com um país pequeno como a Argentina. E aí pronto. Aí acabou com a economia do país, o desemprego lá não está alto, a renda dos argentinos em dólar não está baixa, o governo lá vai reajustando os salários e as pensões, né, que são as aposentadorias, a cada 2, 3 meses, conforme a inflação, porém, a inflação ninguém gosta e aí a imprensa toda contra o governo, sem dizer para a população qual é a real causa do problema, colocando toda a culpa no governo, aí obviamente dá nisso aí. A imprensa apoiou amplamente aí o Javier Milei, nunca o Clarín, que é o maior jornal de lá, jamais o chamou de extrema-direita ou coisa do tipo, como a imprensa brasileira faz até hoje com o Bolsonaro. Ele não é considerado extrema-direita pela Folha, pelo Estadão, pelo Globo, não é. É simplesmente direita. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Milei, ele já falou que ele não conversa com nenhum tipo de esquerdista. Eu nem vou mostrar aqui vídeo de bandido falando, mas tem uma fala do Milei que está viralizando até no Brasil aí nos últimos tempos, que ele fala sobre esquerdistas. Ele diz que com esquerdista não se pode conversar, com esquerdista você não pode dar 1 milímetro para eles agirem. Esquerdista tem que ser exterminado, porque senão eles tentam exterminar todo mundo. Que coisa, né? O discurso dele. E aí ele chama o Lula de esquerdista de pi e chama o presidente da China de esquerdista de pi. Então, no BRICS, o que está acontecendo agora é uma espera aí de alguns meses para que seja desfeita a entrada da Argentina no BRICS ou vai ficar pausada. O BRICS 11 vai virar BRICS 10 nos próximos meses com a Argentina de lado. Assim, ó, vocês estão aqui, mas não são bem-vindos. Não vão ter acesso a nenhuma das decisões e não vão ser contemplados com nada de positivo aqui que a gente fizer. É isso. O Milei propõe aí uma dolarização da economia argentina, enquanto toda e qualquer pessoa minimamente bem informada está vendo que o mundo está em amplo processo de desdolarização. Então, além dele querer fazer com que a economia argentina fique 100% dependente dos Estados Unidos, ele está querendo ficar dependente de uma moeda que está em queda. O dólar ainda é a moeda que é responsável aí por mais de 60%, 70% das transações? Mas está em queda livre. Num processo que a própria China diz, não tem mais como parar, nem se a gente quiser parar agora, a gente não consegue mais parar a desdolarização. Muitos países aí do sul global já entenderam que o grande problema de países sofrerem golpes de Estado, sofrerem sanções injustas, de alguns países serem enfim, as organizações internacionais passarem mais pano para alguns países do que para outros, o grande problema disso é dolarização. Quem manda em tudo são os Estados Unidos, isso não pode mais acontecer. Ponto. O Milei é contra isso, né? Ele é 100% capacho dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? A Venezuela estava antevendo isso. A Venezuela já fez lá o seu formulário de adesão ao BRICS. Não só a Venezuela. Mais de 40 países pediram já para aderir ou ao BRICS ou ao Banco dos BRICS, ou seja, para ser um parceiro do Banco dos BRICS e começar a receber empréstimo,
ou os dois. A Venezuela, no caso, os dois. Então a Venezuela está em processo aí de querer entrar no BRICS. E os BRICS estão aí vendo. O que acontece é o seguinte, o Lula, na última reunião do BRICS, ele fez o que para o Brasil, caso o Sérgio Massa ganhasse, seria um golaço, que é colocar a Argentina ali. E aí Brasil e Argentina estão aqui, até para ver aqui o mapa um pouquinho, estão aqui um do lado do outro, e aí a região fica fortalecida com dois países ali no grupo econômico mais forte do mundo hoje, que é o grupo econômico também em maior ascensão. Não podendo entrar a Argentina, até porque o Milei falou que não conversa com o Lula, que xingou o Lula de tudo que é nome, são ataques aí que não é nem ataque aí à política, ataque pessoal ao Lula. O Lula não vai na posse dele e tudo mais, então o que se fala já, lembremos, os países do BRICS estão reunidos nesse momento. Olha, o que estão fazendo de reunião? A China, o presidente da China não para. Toda semana ele vai a uma ou duas cúpulas, reuniões com diversos países. Estava na APEC nos Estados Unidos, agora está lá na Ásia, novamente com outros países asiáticos, enfim, estão indo. Quando não vai o presidente, ele está em um lugar, o ministro das Relações Exteriores está em outro, e eles não param. Muitas dessas reuniões, ou quase todas, junto com a Rússia. E aí, o que estão decidindo lá na Ásia? O que se fala de lá, fontes de lá, dizem o seguinte, olha, a grande chance aí, obviamente esse processo demora, viu, calma, demora. Para os próximos meses, a grande chance é o quê? A Argentina ser deixada de lado e o BRICS 10 virar BRICS 11 com a Venezuela. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela é um país que foi ficando cada vez mais pobre por conta de sanções. Isso a imprensa não fala, né? Engraçado, a imprensa não fala. Os Estados Unidos e a União Europeia e outros países que aí têm governos que são capachos deles, e são muitos na África, muitos na América Latina, muitos na Ásia, passaram a impor sanções ao petróleo venezuelano porque ela é, abre aspas, uma ditadura, fecha aspas, mesmo tendo eleição. Na última eleição, a oposição estava tão atrás nas pesquisas que eles não quiseram participar, alegando que as eleições não são limpas. Mesmo com voto impresso, tudo do jeitinho que o Bolsonaro não gosta. Voto impresso, tudo mais, a oposição não foi, porque sabia que ia perder. Veja. Pois bem, aí o que aconteceu? Esses países impuseram sanções, aí depois que começou o conflito na Ucrânia, a Europa, com gente dos Estados Unidos infiltrado na União Europeia, eles começaram a impor sanções à Rússia, ao gás e ao petróleo russo, passaram a comprar gás russo dos Estados Unidos 3 vezes mais caro do que o gás que eles compravam da Rússia. E aí, na semana passada, a União Europeia manteve as sanções à Venezuela, sendo que os Estados Unidos tiraram as sanções à Venezuela. Tem uma matéria do The Economist, que é a maior revista de economia do mundo, aqui em inglês. Quem quiser ler aqui em inglês, mas eu vou colocar aqui em português para você, porque o Google tem tradutor. Opa, ficou em espanhol aqui, vamos ver. Comerciantes de petróleo, gostei da tradução, viu? Estão migrando para a Venezuela livre de sanções. O que diz a matéria aí? Matéria que é só para assinantes, mas eu li o seguinte: os hotéis 5 estrelas de Caracas estão lotados. Inclusive tem uns youtubers que eu sigo que estão na Venezuela e falaram, não tem hotel em Caracas, o que está acontecendo aqui? Os hotéis de Caracas estão lotados de americanos. Por quê? Porque esses americanos estão lá comprando e vendendo e fazendo negócios de petróleo. Eles estão ali, tá bombando de petróleo ali, bilhões e bilhões sendo negociados todos os dias em petróleo venezuelano, que os Estados Unidos passaram a comprar petróleo venezuelano, agora livre de sanções, e vender 4 vezes mais caro para a Europa. Que negócio, hein? Que negócio, veja como agora o imperialismo americano está pegando os europeus também. Então, todos os cidadãos europeus, quando abastecem seus carros, quando ligam suas lâmpadas, quando carregam seus celulares, quando carregam seus carros elétricos, eles estão ali consumindo energia, seja energia direta do petróleo ou indireta como energia elétrica, parte da energia elétrica deles, da Venezuela. Só que eles estão pagando 4 vezes mais caro do que deveriam estar pagando. Parabéns. Assim como estão pagando 3 vezes mais caro pelo gás russo, comprando direto dos Estados Unidos via Índia. Olha só que bom. Parabéns, europeus. Parabéns. Vai dar certinho para a Europa, viu? Oh, como vai dar? Pois bem, aí o que acontece? Com a entrada da Venezuela nos BRICS, olha só. Estima-se, e aí é uma estimativa por reservas que estão comprovadas. Estima-se que no mundo tenham reservas comprovadas 1,6 trilhão de barris de petróleo existem no mundo, aí, reservas comprovadas. Então, 1 trilhão e 600 bilhões. Com a entrada da Venezuela nos BRICS, os BRICS teriam
1 trilhão e 100 bilhões de barris, porque a Venezuela tem as maiores reservas do mundo. Então, veja bem, os BRICS teriam aí, em média, fazendo uma continha rápida aí, em média, 67%, ou seja, 2/3 de todo o petróleo do mundo nos países dos BRICS. Então veja que a entrada da Venezuela é um baita de um negócio. A entrada da Venezuela nos BRICS e com a desdolarização que está acontecendo, deixaria a Venezuela 100% segura contra novas sanções americanas. Ah, não posso vender para os Estados Unidos? Ok, eu vendo para outros países. Inclusive a economia venezuelana falam muito, o Bolívar está desvalorizado. Lá todo mundo, porque por conta disso, todo mundo lá usa dólar. A economia agora vai começar a bombar mesmo sem as sanções americanas. Então, tem aí uma negociação para ser feita. Isso demora muito, viu? Demora muito. Os Estados Unidos estão de orelhinha em pé, assim, pensando, epa, peraí. Agora que a gente voltou a fazer negócio com eles, eles vão pular 100% para o lado da China. Lembre-se, tem lá Lula, o Xi Jinping, Putin, Maduro, eles sempre tiveram uma relação próxima. Então, na política e tudo. Então, a chance da Venezuela aí aderir aos BRICS 100% é muito grande. Obviamente, tem que primeiro esperar o dia, se eu não me engano, é 10 de dezembro, quando assume o louco lá da Argentina, o maluco, psicopata. Aí, depois disso, vem alguns meses o que vai acontecer. Lembremos, o Bolsonaro falava. Vamos lembrar o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele falava de comunista, tudo mais. O Putin fez o que com o Bolsonaro? Um dia antes dele entrar na Ucrânia, de começar o conflito, ele chamou o Bolsonaro para a Rússia, sabendo, eu não penso que o Putin não sabia o dia que ele ia invadir a Ucrânia, mas um dia antes ele chamou o Bolsonaro lá e não fez qualquer coisa não. Ele mandou o Bolsonaro lá para visitar esse túmulo aqui. Esse é o túmulo do soldado desconhecido. Sabe o que é o soldado desconhecido? O soldado desconhecido não é um mito, uma lenda russa, porque realmente aconteceu. É um soldado que representa todos os soldados comunistas que lutaram contra o nazismo. Então, acharam lá o corpo de um soldado e colocaram, esse cara vai representar todo mundo, porque muitos, morreram mais de 10 milhões na guerra, muitos não foram reconhecidos, não foram encontrados os corpos, muitos, enfim, numa guerra, explosão, se perde tudo, então tem o soldado desconhecido, que é ali uma pessoa que jamais foi identificada, que representa todos os comunistas. E aí o Putin mandou o Bolsonaro visitar isso lá, foi isso que ele fez, e o Bolsonaro foi lá prestar uma homenagem. Essa foto é o Bolsonaro prestando uma homenagem a todos os soldados comunistas. Aí saiu Putin escrachou o Bolsonaro. Essa foto aí foi tirada menos de 16 horas antes da Rússia entrar na Ucrânia. Quer dizer, escrachou o Bolsonaro de todas as maneiras possíveis, ainda queimou ele bem queimado com toda a OTAN e o Ocidente. Foi isso que o Putin fez. Vamos ver se o Milei vai fazer igual o Bolsonaro. Fala, chega na hora, ele... Chega o Xi Jinping e fala, Milei, é assim, assado. Tá ou não tá? Ele, sim, senhor. Vamos ver se vai ser assim ou se ele vai manter as loucuras. O Bolsonaro não manteve as loucuras. Ele fazia o quê? Um monte de palhaçada para aparecer na imprensa, um monte de crime para aparecer na imprensa, e aí, nas manchetes pequenininhas, ou nem aparecia na manchete, porque a manchete era falando das idiotices do Bolsonaro, ele privatizava aqui, entregava a refinaria da Petrobras ali, fatiava a empresa estatal para entregar ali, dava canetada para roubar dinheiro a colar, era isso que ele fazia. Então tem uma chance enorme do Milei repetir a mesma coisa. Ele vai lá, faz um monte de coisa para sair na imprensa, é isso que sai na imprensa mundial, e por trás ele está privatizando tudo, entregando tudo, e os Estados Unidos lá aplaudindo, falando, é isso, ótimo. Tem as ditaduras amigas dos Estados Unidos. Se em determinado momento ele fizer como o Bolsonaro e não cumprir com todas as privatizações que está prometendo, você não tenha dúvidas de que a imprensa vai passar a detonar o Milei. A mesma imprensa que o ajudou na campanha vai passar a detoná-lo muito em breve, assim como aconteceu com o Bolsonaro. E dependendo aí do grau de antipolítica que ele fizer, ele vai ser detonado por todos os lados. Os BRICS já têm aí, então, uma carta na manga, é uma carta poderosa na manga, que é a Venezuela. E aí, sim, você pode dizer para todo mundo, os BRICS vão controlar aí 2/3 do petróleo do mundo. Além de ser mais de 50% da produção de petróleo atual, será mais de 2/3 de todas as reservas do mundo. É muito poder. Então, o Biden que se cuide aí, talvez por isso mesmo que em determinado momento ali o mercado financeiro não sabia o que fazer, se apoiava 100% o Milei ou não e tal, mas no fundo eles estavam ali apoiando, né, porque seguiam com a guerra comercial contra a Argentina.
E isso foi mais um dos tiros no pé aí do tio Sam. Veremos o que vai acontecer. Agora, o problemão do Biden é um problemão interno. As pesquisas já estão mostrando aí, o que eu estou falando faz mais de um ano, a imprensa até brasileira passou a mostrar que as pesquisas mostram que ele não apenas perde do Trump, ele perde muito acima da margem de erro. Pior, tem pesquisa sendo divulgada no Brasil, que são pesquisas em nível nacional nos Estados Unidos. Porém, as pesquisas nos estados-chave, que são os estados que fizeram o Biden ganhar a eleição do Trump, em 5 de 6 estados ele perde. E em 3 dos que ele perde, ele está muito acima da margem de erro na derrota. Então, se fosse hoje a eleição, o Trump ganharia. E aí é um problema até para o governo Lula, um problema para o Brasil, porque o bolsonarismo se empodera muito, muito. Tendo um país do lado do Brasil e tendo os Estados Unidos, eles se empoderam muito. Obviamente, na geopolítica, não é só isso que conta. Você vê, tem China, tem Rússia, tem Venezuela, tem os países árabes, tem muitas forças aí poderosas no mundo. Então é um xadrez 4D. Eu vou falar nesse xadrez... Opa! Mexi aqui no fio. Nesse xadrez 4D, pouca gente é melhor que o Lula. Peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos na luta. Falou!